Eu vou contar uma história para que vocês entendam um pouquinho sobre o processo de transformação. Muitas vezes a gente foca na melhora daquilo que nós somos, ou melhorar um comportamento, ou melhorar uma atitude. Só que o nosso cérebro ele é um bicho muito preguiçoso, então ele entende assim, se eu tiver que melhorar algo e eu der esse start para o cérebro, penso que seja verbalmente, eu falo, não, vou ter que melhorar algo. O cérebro já fala assim, opa, melhora é coisa rápida. Então não é incomum as pessoas começarem um processo de melhora e aí depois de 1, 2 semanas, aquele processo que até está indo bem, de repente volta tudo a ser como era antes. Imagine se você tem uma expectativa de um comportamento de uma pessoa, pode ser um marido, um esposo, alguém que você conheça, um filho, e de repente você fala para ele assim, moço, você está sendo ruim assim, você está sendo ruim assado, e a pessoa fala, não, pode deixar que eu vou melhorar. Aí uma semana fica bem, na segunda semana fica bem, na terceira semana já volta a ser tudo que era antes. Por quê? Porque o cérebro entende que a melhora é uma coisa rápida. Então rapidinho ele pensa assim, opa, já melhoramos. Aí ele já manda comando para todo o corpo dizendo assim, galera, já melhoramos, para tudo que você está fazendo e vamos continuar do jeito que estava. Por quê? Porque a melhora já foi atingida. E aí ele não entende que tem que ter uma mudança de hábito. Outro assunto que a gente pode falar é sobre a mudança de fato. Algumas pessoas acreditam que a mudança pode trazer alguma transformação, mas a mudança de fato não transforma. São pessoas que saem de casamentos, saem de trabalhos, trocam as famílias, né? Pegam a família que ela tem do próprio relacionamento de filhos ali, de esposa e tudo mais, e tentam formar uma outra família, mas acabam tendo os mesmos problemas. Por quê? Porque a transformação não aconteceu de dentro para fora. Ela acredita que é o meio externo que faz com que ela mude. Então a mudança física ou a mudança de um lugar para o outro não promove nada. Tem pessoas que acham que se estivesse num emprego novo, numa cidade nova, num relacionamento novo, teriam uma vida transformada. Quando na verdade a transformação ela é individual, ela acontece de você para fora. E a transformação de fato é quando você mudou, né? Se transformou de tal forma que você não consegue reconhecer mais quem você era anteriormente. É quando você dá um jeito de queimar a ponte que te trouxe até aqui. Então imagina uma lagarta, por exemplo, quando você chega para uma lagarta nas condições que ela está hoje e começa a falar para ela que ela pode se transformar numa verdadeira e linda e perfeita borboleta, ela não dá conta de entender isso. O cérebro dela não consegue entender porque ele entende assim, que a condição que ela tem hoje não é capaz de haver essa transformação de fato. Da mesma forma, quando a lagarta se transforma em borboleta, se você chegar para a borboleta e falar assim para ela, mas borboleta, você lembra quando você era lagarta? A borboleta vai falar assim, do que você está falando? Nunca fui uma lagarta, eu sempre fui uma borboleta. Então a transformação é o ponto ao qual você chega e que você se vê de tal forma que você não consegue mais enxergar quem você era antes. É como, por exemplo, assim, eu tenho 2 filhos e em um determinado momento da minha vida eu comecei a pensar e refletir como era a minha vida antes deles. Eu não consigo nem lembrar direito. Eu falo, meu, não sei como é uma vida sem ter filhos. A gente tem alguns flashes de alguns momentos, de alguns acontecimentos, mas a minha vida parece que foi inteira com filhos. Parece que sempre eu tenho alguém. Por quê? Porque é uma transformação que não tem volta mais. Eu não consigo viver sem eles. Então, quando a gente fala desse tipo de transformação, é com relação a isso que a gente está falando. E essa transformação, ela acontece passo a passo. Existe um autor que eu gosto muito, chamado Napoleão Hill, e ele fala sobre alguns passos sobre você atingir alguns objetivos, sobre o passo da mudança, de fato, que aqui a gente pode chamar de transformação. Então, quando você ouve uma ideia, você tem a capacidade de atingir 10% de concretização daquele evento. Então, imagina assim, você está passando por algum lugar, pode ser esse projeto que vocês estão agora, de repente você escuta sobre um projeto e fala, pô, que legal, um dia eu vou fazer esse projeto. Então, isso, de fato, é só um pouquinho da ponta de tudo que você pode conquistar com ele. Aí depois você pode pensar assim, legal, já cheguei nessa fase, então depois eu tenho, que são 25%, que aí você pega aquela ideia que foi plantada em você e você já começa a pensar nela, refletir sobre ela. Você fala, pô, que legal, você começa a confabular sobre essa ideia. Dentro de você já fala assim, não, isso pode ser possível. Depois disso, aumenta para 40% quando você deseja colocar uma data de início. Então imagine vocês nesse projeto de vocês agora, vocês colocaram uma data de início e iniciaram um projeto. Então é 40% de chance de vocês concluírem o desejo de vocês com relação ao que vocês estão movimentando aí. Depois de 40%, você vai para 50% de chance de concretização. Qual que é o 50% de chance? Você já colocou uma data para iniciar, só que agora você começa a fazer os planejamentos
em relação a isso. Aí você começa a colocar o tipo de recurso que você vai precisar, se é uma alimentação ou não, se você tem que deixar de ir a alguns lugares ou não, neste momento pelo menos. E aí você começa a criar estratégias para que o seu plano seja atingido de verdade, de fato. E aí você pode passar depois para 65% de chance de você obter o resultado desejado. Quando que isso acontece? Quando você se compromete com outras pessoas. Eu sei que a gente às vezes se compromete, né? Nós nos comprometemos conosco para que a gente realize alguma coisa. Isso é bom e isso vai dar um resultado. Mas quando nós nos comprometemos com outras pessoas, o resultado ele é extremamente maior, infinitamente melhor do que aquilo que podemos imaginar ou conquistar de forma sozinha. Então, de repente, nesse caso, você já está com 65% de conquista daquilo que você quer. Aí chega a um nível que é de 95% de chance de você ter êxito naquilo que você deseja. Esse nível é quando você começa a compartilhar os seus resultados, justamente para poder mapear esses resultados. E é esse comprometimento de entregar um resultado positivo que vai fazer com que você tenha resultados bacanas, aquilo que você de fato desejou dentro desse programa. Então, assim, foque muito em fazer o que você tem que fazer, foque nesse passo a passo, mas os resultados disso que você está fazendo, eles são ótimos. E para você perpetuar essa situação depois, é legal sempre que tenha um acompanhamento de alguém para estar podendo ajudá-lo, até para você poder compartilhar esse resultado depois. Mas a ideia é, quando você chegar num nível em que você entendeu, que implementou um hábito sobre a sua vida e que aquilo não tem volta mais, é exatamente essa mudança que vai fazer com que você, além de ter obtido um resultado, possa também ajudar outras pessoas e compartilhar dos seus resultados com aquelas pessoas que ainda não conquistaram. Então o êxito de tudo isso que você está fazendo é você compartilhar os resultados, porque daí você não vai ouvir mais das pessoas que você não é capaz, que você não consegue, mas você vai mostrar os seus resultados. E a última dica que eu dou é: não compartilhe os sonhos que você deseja, compartilhe os resultados que você obteve. Sonhos são coisas particulares em que às vezes pessoas não entendem aquilo que nós estamos desejando naquele momento e podem sabotar o nosso processo de evolução. Mas quando você compartilha resultados, contra fatos não há argumentos. E aí as pessoas vão ter que te engolir. Um grande abraço, valeu ter participado disso, espero que tenham gostado do conteúdo e tamo junto, até mais.